Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui da Licitar Digital. Eu sou Letícia Moreira, especialista em licitações, e hoje nós vamos trazer um tema que tem ganhado cada vez mais relevância na administração pública, que são os instrumentos auxiliares. Para debater esse tema com a gente, eu tenho a honra de convidar o doutor em Direito e membro do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, Martin Heberlin. É sempre uma honra recebê-lo, Martin. Olá, Letícia, tudo bem? Tudo bem, pessoal da Licitar Digital? A honra é toda minha, sempre. Martin, para começar, muitas pessoas elas confundem instrumentos auxiliares e modalidades de licitações. Você poderia começar elucidando para a gente, explicando melhor quais seriam as diferenças na teoria e na prática entre esses dois instrumentos? Claro, Letícia, posso sim. Na verdade, quando a gente fala de modalidades, a gente está falando de regras, e são regras dentro de um determinado contexto, né, para contratações competitivas nas licitações públicas. Então, nós temos como modalidades da lei de licitação o pregão, a concorrência, o diálogo competitivo, o leilão. Essas são modalidades relacionadas à aquisição de bens ou à alienação de bens, certo? Isso para a contratação competitiva. No caso dos instrumentos auxiliares, eles não são regras próprias de contratação competitiva, como as modalidades. As modalidades são aquelas que são fechadas, né? São essas que eu falei. Eu não comentei do concurso também, o concurso como modalidade licitatória, mas para a 14133 são essas as modalidades. Os instrumentos auxiliares, eles servem, como o nome diz, para subsidiar, auxiliar, compor junto com as modalidades licitatórias e também com os modos de contratação direta. Então, eu me permito, com esses instrumentos auxiliares, a maior parte deles, instrumentos que tinham pouca regulamentação legal, ou às vezes até nenhuma regulamentação legal, mas de alguma maneira já existiam no cenário das licitações públicas brasileiras, e que agora a 14133 deu um lugar de destaque para esses instrumentos, colocando eles num capítulo próprio, que é esse capítulo dos instrumentos auxiliares ou procedimentos auxiliares. Então, numa síntese, assim, né, Letícia, o que a gente tem? A gente tem esses instrumentos que servem em favor das modalidades competitivas e também das hipóteses de contratação direta. Portanto, eu posso usar uma pré-qualificação, para dar um exemplo que tu me pedisse, né, de um determinado bem ou mesmo de uma determinada pessoa que vai contratar com a administração pública para depois realizar o procedimento da contratação numa determinada modalidade, como, por exemplo, uma concorrência. Essa é a ideia. Perfeito. É um dos instrumentos que nós temos notado, muitos comentários, a gente nota, muito se fala sobre é o credenciamento. Você poderia nos trazer as hipóteses de utilização e alguns exemplos também a respeito deste instrumento? Posso sim, claro. Então, o que é o credenciamento? Essa é uma vantagem da 14133. A 14133, ela é cheia de definições, né? Algumas pessoas, isso acontece lá no artigo 6º da lei. Aliás, uma curiosidade, né? O artigo 6º era o artigo da 8666 que trazia as definições. O artigo 6º é também o artigo da 14133 que traz as definições. Eu cheguei a contar uma vez, são cerca de 60, tá? Definições na 14133. E por que eu estou falando isso? Porque no caso dos instrumentos auxiliares, nós temos todos esses instrumentos definidos na legislação. Então, o credenciamento está lá como um processo administrativo em que se faz um chamamento público e se convoca os interessados em contratar com a administração pública, né? Ou para prestar serviço ou para fornecer bens. Isso não é o conceito, literalmente, mas é a ideia do conceito. Bom, ao ter este conceito, né, de chamamento de pessoas que têm interesse em contratar com o poder público, o que a lei fez? A lei trouxe 3 hipóteses de credenciamento. Tá? Quais são essas 3 hipóteses de credenciamento? Aquilo que a gente chama de contratação paralela e não excludente. O que significa isso? Né? Eu tenho vários contratos simultâneos
e esses contratos obedecem uma condição padronizada. Quem é que é o contratante ali, ou melhor dizendo, né, a quem que é dado aquele serviço? A própria administração pública. Tá? Então, a administração pública estabelece um determinado valor, ela fecha um valor a partir da pesquisa de preço, dizendo, né, quais são as pessoas que estão interessadas em fornecer para a minha administração pública sob este preço. E ela, então, credencia as pessoas que têm lá a qualificação necessária para este fornecimento, e a própria administração pública, então, vai receber aquele serviço ou aquele produto naquele valor que foi previamente definido, em várias contratações simultâneas com o poder público. Tá? O único cuidado aqui, Letícia, é um cuidado muito importante, né? É que eu tenho uma distribuição da demanda. Então, se eu tenho 5 credenciados, eu tenho que ter um número lá, não precisa ser exatamente, mas um número próximo de 20% do fornecimento em cada um dos credenciados, para que não haja um favorecimento. Essa é uma das hipóteses, tá? Eu falei que eram 3, né? Qual é a segunda hipótese? Aquela que a lei chama, né, de seleção a critério de terceiros. O que eu tenho isso? É uma situação parecida com essa. Eu tenho a definição do preço, a administração pública vai convocar, chamar pessoas que estejam interessadas em fornecer o bem, em fornecer o serviço, certo? Naquelas condições padronizadas, só que aqui eu tenho uma diferença fundamental. Quem é o tomador ali final daquele produto, daquele serviço, não é a própria administração pública, mas o usuário. O cidadão propriamente. Tá? Então, aqui um exemplo mais corriqueiro de todos. Se me permite, eu vou dar um exemplo corriqueiro, eu vou dar um exemplo que eu acho super interessante, que ele não é assim tão usual, mas que eu gosto de dar. O exemplo corriqueiro é laboratório. Laboratórios de exames. Né? Eu tenho um preço fechado, normalmente a gente está falando de um preço de tabela SUS, por exemplo. Então, para aquele exame, por exemplo, de sangue, é pago um determinado valor. Quais são os laboratórios que têm interesse em fornecer por aquele valor? Eu credencio os laboratórios e quem é que vai escolher em qual laboratório vai ir? O próprio usuário, pelas conveniências que o usuário tem com esse ou aquele laboratório, ou geográficas, ou de condições de atendimento e assim por diante. É importante dizer, né, quando a gente fala em credenciamento, portanto, a gente está falando de uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Isso que é bacana. Por quê? Porque a lei trouxe uma situação em que esta competição que há, no caso da seleção a critério de terceiros, se dá pela própria cidadania de acordo com os serviços respectivos, com uma padronização de preço. Né? Isso foi um avanço muito grande das contratações públicas com a 14133. O exemplo que eu ia dar, eu vou falar ele muito resumidamente, mas só para vocês terem a ideia, o município de São Paulo fez uma contratação de uniformes por credenciamento. E foi particularmente interessante, esse foi um case que eu vi apresentado num congresso, né? E foi um case particularmente interessante porque a gente está falando de um grande município com muitos usuários, né? Aqui a gente fala de usuários, cada estudante da rede pública é um usuário, né, desse uniforme. E o que a administração pública de São Paulo fez? Permitiu que lojas e confecções fizessem o credenciamento. E chegaram a um número parecido com 150 credenciados. E fez isso com o uso de tecnologia. Então, olha aqui a importância da tecnologia, né? A importância desses instrumentos que vocês da Licitar Digital, né, realizam. A partir de um aplicativo, cada mãe, pai, né, o CPF responsável do estudante recebia um voucher de um determinado valor e podia ir até a confecção, a loja, né, e tinha desde grandes players do mercado até cooperativas de costureiras. E o responsável ia lá com o seu voucher e dizia, né, digamos que o voucher desse lá 2 camisetas, 2 bermudas, uma calça, podia pegar uma calça e uma camiseta, certo? Com o voucher, no player ali, né, no credenciado que fosse mais interessante por questão geográfica,
por questão de entender que era melhor atendido e assim por diante. Vê só, isso só é possível com o credenciamento. Em nenhuma outra circunstância se faria possível. Como é que era necessariamente com a 8666? Eu tinha que fazer um pregão, e era um pregão que dava problemas, judicialização, porque a gente está falando aqui de contratos de valores muito grandes, né? A gente está falando de 1 milhão de crianças com voucher de R$ 500. Então, assim, a gente está falando de contrato de R$ 500 milhão que foi dissipado por diversos agentes econômicos. E isso é muito, muito bacana, né, do credenciamento. E tem uma terceira hipótese, que é aquela que a gente chama dos mercados fluidos, né, que é aquela em que eu tenho uma flutuação natural de valores numa condição que impede licitação. Então, pensem aqueles produtos que são precificados com dólar, né, com commodities, assim por diante, e eu tenho, então, uma impossibilidade de fixação de um preço para aqueles produtos, né? Também tem aqui uma hipótese de credenciamento. Perfeito. Outro instrumento que a gente encontra na legislação é a pré-qualificação, né? Como que você poderia explicar para os gestores a forma correta de se utilizar da pré-qualificação? Quais as principais mudanças da pré-qualificação em relação ao que tínhamos antes? Vamos falar dela agora? Claro, claro, vamos sim, Letícia. A pré-qualificação ela já existia na 8666, tá? Mas eu diria assim que ela estava um pouco escondida, né? Ela aparecia lá no artigo 114, tímido artigo 114. O 114, né, Letícia, é aquele artigo que quem está com uma preguiça não chega até ele, né? Porque são 113 artigos para chegar até ele, então às vezes demora um pouquinho. Bom, tinha também lá uma previsão no RDC e tal. O que traz a lei, é o artigo 80 da 14133, e que é particularmente interessante, tá? E é inovador, portanto, tá? A pré-qualificação na lei antiga, ela servia para convocar, né, por meio de edital, e analisar as condições de habilitação de interessados em fornecer à administração pública, certo? Aqui na nova lei eu tenho isso, mas eu tenho uma outra coisa. Além de pré-qualificar, ou seja, verificar condições de habilitação de pessoas que estejam interessadas em fornecer para a administração pública, eu também posso pré-qualificar bens. E essa inovação da pré-qualificação dos bens me parece o salto que eu tenho em relação à lei anterior. Por quê? Porque eu posso, a partir do edital, tu perguntaste qual é o procedimento correto. O procedimento correto é fazer um procedimento seletivo por meio de edital. Então, eu lanço o edital de pré-qualificação, buscando pré-qualificar licitantes, ou seja, verificando se eles têm as condições de habilitação e, portanto, vão poder já fornecer para a administração pública, mas eu posso fazer isso também com um edital de pré-qualificação de bens. Ou seja, eu posso, a partir desse edital, verificar se os bens cumprem determinadas exigências, tanto técnicas, quanto também de qualidade, né? Então, eu posso, inclusive, fazer uma banca para verificação da qualidade respectivo. E aí me diz se isso não é um remédio que a lei traz interessante para problemas comuns, convencionais da administração pública. Eu cito um que é, assim, o estandarte da administração pública e das reclamações da administração pública. Café. Café. Né? Em qual órgão público que a gente faz, que a gente toma um café que tem o mínimo de qualidade para a dignidade da pessoa humana, né? Porque a gente está pensando, né, a dignidade da pessoa humana, tomar um café de qualidade. Todos nós temos o direito, é um direito, né, universal, né, um direito humano ao café de qualidade, que ele é desrespeitado, ele é violentado em vários órgãos públicos do país. Como resolver esse problema? É uma pergunta que eu recebo bastante, né? E eu costumo dizer, olha, tem lá na nova lei de licitações, né? Essa lei que já nem é tão nova assim, mas tem esses instrumentos que são novos, né? São novos, que é a pré-qualificação de bens, né? Então eu faço esse edital, que pode ter, inclusive, um caráter permanente, né? Embora ele vá ter lá a validade, a pré-qualificação ela tem a sua validade, né? E eu faço depois, e aqui é o pulo do gato, né? Eu faço depois o edital para contratação específica, né? Que pode ser, por exemplo, então, o pregão, digamos, tá? Restrito
aqueles bens que foram pré-qualificados. Então, isso me parece uma inovação muito interessante. Quem é que pode participar da licitação? Só os bens que foram pré-qualificados. Portanto, só o café de qualidade. Essa brincadeira do café, ela é clássica, né? Só para fazer um adendo aqui, esses dias a gente estava discutindo o café dentro da listagem digital. Então, não é só a administração pública que passa por problemas com a compra de café. Acho que é mundialmente discutida ali a qualidade do café, né? Olha, deixa que eu falo com o Thiago, eu vou dizer para o Thiago melhorar o fornecimento de café do licitar. Ele mesmo resolveu o problema. O ponto bom foi esse. Mas a gente brincou no dia, o pessoal no grupo estava mandando, eu até falei: o café não é um problema só na administração pública, na iniciativa privada também estamos tendo problema com o café. Mas brincadeira. A vantagem aqui na Licitar, que é ágil, né? É uma empresa de soluções ágeis. O problema do café foi resolvido de maneira ágil também, né? Foi, na mesma hora. Pena que nos órgãos públicos, às vezes, isso não acontece. Não, e aí a gente vai contar com a pré-qualificação, né? Brincadeiras à parte, Martin. Um próximo instrumento auxiliar que a gente pode trazer aqui, exemplos e a conceituação, seria o procedimento de manifestação de interesse. Vamos falar dele agora? Claro, vamos sim, né? Aquele que nós apelidamos de PMI, mas que eu diria assim, Letícia, não vale a pena apelidar, por quê? Porque nós apelidamos aqueles que estão próximos de nós. E o PMI é um desses instrumentos que havia, não tinha regulamentação legal, mas que não estão próximos de nós ainda. Em que sentido? São muito poucos os PMIs que são realizados pela administração pública, e eu diria, né, infelizmente. Por quê? Porque eu tenho aqui um instrumento criado para buscar justamente a iniciativa privada, que a iniciativa privada proponha soluções, né? Soluções como? Na forma de estudos, na forma de investigações, levantamentos e assim por diante. A gente fez uma brincadeira há pouco, né? Mas é uma brincadeira que tem o seu fundo de verdade, de dizer que na iniciativa privada nós temos soluções mais ágeis, certo? Pois é justamente a ideia de buscar junto ao setor privado soluções ágeis para problemas da administração pública. Então é como a administração pública, para entender de um modo melhor, assim, né, está pedindo socorro. Ela pede socorro para a iniciativa privada e diz: olha, me apresenta um estudo, me apresenta um levantamento, um projeto, uma pesquisa, me ajuda a solucionar esse problema. Iniciativa privada, eu sei que eu tenho esse problema, mas eu não sei exatamente como resolver. Então, a gente busca essas questões aí de relevância pública, né, para que a iniciativa privada pode, às vezes, até ser com uma grande área que o poder público tem e não sabe dar o melhor aproveitamento, né? E melhor, eu quero dizer, tanto do ponto de vista de utilidade marginal, como se chama na economia, mas como também do ponto de vista da sustentabilidade. E aí chama a iniciativa privada: olha, proponham algo para este espaço que se possa fazer em prol, claro, né, dos usuários, das pessoas, da coletividade. Tá? Mas, como eu disse, tá, infelizmente, são poucos os PMIs, tá? Salvo engano, desde de 1º de abril de 2021, quando surgiu a lei, a gente tem 400 PMIs registrados no Portal Nacional de Contratações Públicas. É um número muito baixo. É, bastante. Em relação aos outros, né, instrumentos que a gente está falando, inclusive o próximo instrumento que eu gostaria de abordar, acredito que seja o instrumento mais utilizado, que é o famoso Sistema de Registro de Preços. Né, ele é comumente utilizado, principalmente pelos municípios. Eu gostaria que você nos trouxesse quais são as limitações para o uso, como esse instrumento está regulamentado. Vamos lá? Preciso mesmo falar dele, Letícia. Não quer pular essa pergunta? Ele é o nosso principal. Não, eu faço essa brincadeira porque, né, esse é um instrumento que me causa dois sentimentos. Tá?
O sentimento, digamos que eu nunca tinha pensado nisso, penso agora falando contigo, ele é um instrumento da bipolaridade. E por que eu falo isso, né? Ao mesmo tempo que ele me causa êxtase, ele me causa um pouco de depressão, né? E eu vou explicar o porquê. Do ponto de vista legislativo, do que ele se propõe, ele é muito interessante. As pessoas, tanto é usurpado o significado do sistema de registro de preço, que as pessoas acabam, às vezes, esquecendo para que ele serve na origem, qual é o cerne dele. E o cerne dele é gerar economia de escala. A ideia do sistema de registro de preço, eu costumo fazer esse comparativo, né? Quando eu estou ministrando um curso e tal, as pessoas conhecem a compra coletiva, né? Isso veio com muita força há alguns anos no Brasil e tal, esses instrumentos de compra coletiva, e a ideia do sistema de registro de preço é um pouco isso, é como se fosse uma compra coletiva, né? Então, especialmente para municípios que tu disseste, né? O município, ele, especialmente o município pequeno, ele tem uma força em termos de poder aquisitivo pequena, se nós compararmos com os estados ou se nós compararmos com grandes municípios. Há pouco eu dei o exemplo do município de São Paulo, que a gente falou de uniformes para cerca de 1 milhão de crianças. Agora, o município que tem lá os seus 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes, ele tem uma pouca força de poder aquisitivo e, portanto, né, por consequência, economicamente, um pequeno poder de barganha, certo? Então, o que se faz aqui? Qual é a lógica presente? A lógica é a seguinte: eu aumento este poder de barganha criando uma espécie de uma compra coletiva, em que órgãos públicos se unem entre si para realizar, em vez de uma pequena aquisição, uma grande aquisição, que é a soma de várias pequenas aquisições. Então, o procedimento correto é eu ter um órgão público com a iniciativa de fazer essa, entre aspas, compra coletiva. Esse órgão público será, portanto, o gerenciador deste registro de preço, que realizará, então, né, notadamente, não precisa ser, viu? Pode se fazer com contratação direta, mas normalmente é por procedimento licitatório. E com esse procedimento licitatório, uma concorrência, um pregão, eu chamo, antes de realizar essa concorrência e o pregão, outros órgãos que têm o interesse comum de realizar a aquisição daqueles bens, né, de alguns dos bens que estão sendo ali adquiridos, que vão ser intitulados pela lei os órgãos, né, ou entidades participantes. Esses agentes todos, né, eu digo agentes econômicos, né, entidades e órgãos, vão formar um pool para uma grande contratação gerenciada por aquele primeiro que tomou a respectiva iniciativa. Claro que, né, então, publica a intenção da realização daquele procedimento, aqueles que têm interesse se unem ao gerenciador como participantes e se realiza, portanto, essa grande contratação, essa grande compra com maior poder de barganha, com maior concorrência, porque mais fornecedores estarão interessados, quanto maior for a quantidade a ser vendida, né? Então eu terei interesse de outros players do mercado para fornecer, e eventualmente não teria se fosse aquele município do interior longínquo de uma pequena contratação, certo? É claro que a lei prevê que pode acontecer de ter a situação de outros órgãos públicos que não participaram inicialmente daquele procedimento possam querer também adquirir naquelas determinadas condições. E a lei permite isso, mas permite isso com determinadas exigências, né? Que são 50% dos quantitativos lá do gerenciador e dos participantes por órgão, o dobro dos quantitativos no total, certo? Basicamente é isso lá referido pela lei. Bom, até aqui, nota, Letícia, eu só falei de coisa boa. Ou seja, eu estou naquela circunstância da bipolaridade, né? Eu estou no polo do entusiasmo com o sistema de registro de preço. Só que agora vem o polo da depressão. E o polo da depressão é verificar que, em muitas situações no país, aquilo que era a exceção vira a regra.
O órgão não participante, o famoso, né? Há uma expressão designada para ele, há um apelido carinhoso designado para, que é o carona, né? O carona, em vez de eu ter, não é aquela situação em que eu tenho o automóvel e eu tenho duas pessoas andando e dois caronas, ou um carona. É um automóvel em que eu tenho duas pessoas andando e 15, 20, 30 caronas. Não pode dar certo, Letícia, porque eu tenho mais caronas do que os condutores lá do automóvel, condutor e participante lá do automóvel, a coisa tende a não dar certo. E aí, infelizmente, no Brasil virou essa indústria de venda de atas de registro de preço que a gente encontra, que inclusive, né, nós que circulamos bastante, né, vemos lá em estandes, vendo ata disso, vendo ata daquilo, algo que já foi, enfim, noticiado, inclusive recentemente, né, a gente viu uma grande operação que aconteceu no país relacionada a essa venda de atas de registro de preço, que às vezes são manipuladas das piores maneiras possíveis, tá? Então, essa é a parte que toca um pouco assim a minha depressão com esse instituto, né? Claro que a gente tem que pensar que ele é um instituto que veio para algo muito positivo, só que a gente tem que recuperar, né? Colocar ele no seu traçado original. Não, perfeitamente. Eu acho que, do meu ponto de vista, né, enquanto funcionária de uma empresa que tem contato diário com gestores, com agentes de contratação, infelizmente, o registro de preços ele não é usado da forma como esperado e da forma como, de fato, ele seria benéfico ali para a administração pública, né? Então, é algo que eu acredito que tenha muito ainda que ser desenvolvido, que tem que ser difundido, o pessoal tem que ter a educação no sentido de aprender mesmo os benefícios, né, para a gente conseguir aí tirar essa bipolaridade, extinguir essa bipolaridade, mas muito bem explicado, professor. E por fim, nós temos como instrumento o registro cadastral. Ele é essencial para o fornecedor. Vamos falar sobre ele, trazer exemplos práticos, como que é a perspectiva também para o futuro em relação a ele. Claro. Bom, o registro cadastral, esse é um instrumento auxiliar que já tinha também a sua previsão legal, certo? Já era utilizado mesmo no passado, né? Aqui eu tenho alguns acréscimos relevantes, né? Acho que inclusive daria para falar do passado, do presente e do futuro, né? O passado é o registro cadastral, né, notadamente, né, aquilo que a gente conhece como o SICAF, né, bastante utilizado pela administração pública, certo? Esse é o nosso, digamos assim, passado e também um presente com um acréscimo, e esse acréscimo é o Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Então a gente tem essa ideia do registro cadastral como um sistema em que eu tenho o cadastro unificado de licitantes e que ele está disponível no PNCP, que é esse grande portal. E agora, pensando um pouco no futuro, né? Tu me pedisse para falar um pouco do futuro, pois a lei tem uma ideia para o futuro do registro cadastral. E qual é essa ideia para o registro cadastral? Até hoje, Letícia, nós sempre utilizamos o registro cadastral como algo em sentido negativo. Isso é, ele me mostra as punições, ele me mostra as sanções que o fornecedor teve no passado e ele me dá, portanto, um olhar crítico, né, enquanto a administração pública, órgão, entidade da administração pública, para aquele fornecedor que eventualmente teve penalidades no passado, já que elas aparecem neste registro cadastral, certo? A ideia é, cada vez mais, que o registro cadastral sirva como uma avaliação também de caráter positivo, tá? É um pouco, para usar aqui um termo de comparação, aquela situação em que o sujeito tem o seu nome negativado, né? A pessoa física, ela tinha lá o seu nome negativado por causa de dívidas contraídas e não pagas e tal. E passa a ter uma ideia de um score, né? Aquela ideia do sujeito é um bom credor. O sujeito tem pontos, né, relacionados ao fato de que ele paga os seus financiamentos, ele paga as suas dívidas, ele não tem um contingente muito grande de empréstimos e assim por diante. Então, eu saio do caráter da negativação e vou para um certo caráter de, entre aspas, positivação. De que a gente está falando aqui?
avaliação de contratante. Então, a ideia é que eu possa ter, né, mensurável o desempenho contratual de contratados da administração pública e que eles componham, portanto, o seu respectivo score junto com a administração pública, para que eu possa dizer, eu sei que este contratado, né, ou se quiserem, né, esse licitante é um bom eventual contratado para a administração pública, porque ele goza de um prestígio relacionado àquilo que ele fez nos seus contratos anteriores, e este prestígio é quantificado numa respectiva nota. Um pouco, né, com aquilo que a gente faz em alguns sistemas de mobilidade, né, que a gente tem lá, a gente tem a nota do motorista e tem a nota daquele que recebe carona, ou naqueles outros sistemas de alimentação, né? Em que a gente tem a nota do restaurante, né? E a nota do restaurante tem a ver com a qualidade da comida, se ela chega fria ou que seja ou chega quente, e assim por diante. Enfim, essa é a ideia do futuro do registro cadastral. É muito interessante, né? Por fim, acho que a gente consegue concluir, né, Martin, que de fato esses procedimentos auxiliares que estão expressamente previstos em lei, eles têm a intenção, eles vêm como uma forma de simplificar, de ajudar mesmo no procedimento ou de ali uma compra direta ou de uma modalidade de licitação, né? Eu gostaria que você comentasse e nos trouxesse o que você entende sobre as inovações que estão surgindo no mercado, como, por exemplo, o marketplace público, do qual a Licitar Digital ela é pioneira, eu tenho a honra de trazer essa informação. Se você entende que eles, de fato, seriam ali uma evolução prática desses procedimentos, né, dessas ajudas, digamos assim, que a administração pública necessita para esses procedimentos de contratação, de modalidades. Eu não tenho dúvidas disso, Letícia. Esse é um bom ponto que tu tocas, né? Essa questão do marketplace público, tá? Por quê? Notem que a lei fala, quando trata de contratação de bens, né, o chamado fornecimento de bens, a lei parte da lógica de que nós devemos aproximar as contratações públicas das contratações privadas. E eu não sei vocês, mas eu suponho, por estatística, que sim, né? Eu compro a partir de marketplace, né? A gente tem esses grandes players de marketplace no mercado e é natural, né, para os objetos que eu vou comprar, ir até esse marketplace para comprar. Ora, se a lei mesmo determina, né, que se aproxime a contratação em termos de fornecimento pública do privado, essa lógica do privado, ela tem que se estabelecer como? A partir daqueles instrumentos que a gente tem no privado e que a gente não tem do poder público, né? Então, eu louvo muito que a Licitar seja, de fato, quem no Brasil primeiro se estabeleceu com esta ideia do marketplace, né? Conheço o case de vocês aí de Belo Horizonte, né? Eu digo aí de Minas e Belo Horizonte, e sei também que vocês já estão assim espraiando, né? Expandindo o marketplace para outros lugares do Brasil, né? E faço votos de sucesso. Por que eu faço esses votos de sucesso? Porque nós buscamos, como disseste, com os instrumentos auxiliares, o que a gente quer? Eficiência na contratação, certo? E o marketplace é um emblema da eficiência para a contratação. Eu tenho muitas vantagens com o marketplace, né? Que vantagens são essas? Eu reduzo custos de transação, isso do ponto de vista econômico é extremamente relevante. Eu amplio a concorrência, porque eu permito que diversos players façam o fornecimento dentro do marketplace, assim como acontece no privado, não é? As pessoas podem, as mais diversas pessoas, fornecerem dentro daquele ambiente digital que é um ambiente favorável. Eu aumento a transparência, né? Afinal de contas, todos os produtos estão lá numa grande vitrine universal que é a internet, e ainda por cima favoreço de alguma maneira a inovação, né? Gerando agilidade nas contratações. Claro que, né, o importante seria que nós tivéssemos isso definido legislativamente, né? Mas eu acho que a gente está muito próximo disso, né? Eu já poderia antever, Letícia, que a gente vai ter a nova lei de licitações 2.0 em muito breve,
em que isso esteja claramente determinado e com dispositivos, com prescrições legais. Olha só o que eu falei sobre instrumentos auxiliares. Há pouco nós tínhamos o credenciamento, sem que ele estivesse regulamentado com rigor, como hoje ele está na 14133. Eu espero que o mesmo aconteça em muito breve com o Marketplace, né? Nós temos ele hoje, nós temos como uma inovação. Essa inovação ela vai ao encontro dos princípios da licitação e o que a gente precisa? De regras que melhor clarifiquem, objetivem o processo da construção e utilização desses marketplaces. Não tenho dúvidas nenhuma de que esse é o movimento do futuro das contratações públicas no país. Perfeito. E assim nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada, professor, por nos acompanhar aqui, trazendo com tanta clareza sobre esse assunto que às vezes passa despercebido, né, nos temas sobre licitações e contratos administrativos. Muito obrigada por participar mais uma vez conosco aqui no nosso canal. Eu que agradeço o convite, Letícia, é sempre um prazer estar com vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este ambiente ele serve para que a gente consiga gerar conhecimento e trazer também explicações claras sobre os temas. Hoje a gente falou sobre os instrumentos auxiliares. E se você quer deixar algum comentário ou ficou com alguma dúvida a respeito do tema, escreva aqui no nosso canal para a gente que a nossa equipe vai respondê-lo. Muito obrigada e até a próxima!